Paz do Senhor, irmãs, mais uma vez aqui para o nosso estudo de hoje. E hoje, assim, o assunto é, como sempre, né, muito interessante, que é a parte a parte 3, né, do nosso livro. Isso, parte 3 do nosso livro, lição número 2, que fala assim: a mulher que é servida. E tem como versículo Filipenses 4:2, que eu quero estar lendo na minha Bíblia. Mas antes disso, vamos fazer uma oração? Pedir para Deus mover no nosso estudo de hoje, como Ele sempre tem movido. Vamos pedir? Então feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui mais uma vez para aprender mais da Tua Palavra, mais uma porção que o Senhor tem para nós. Nos ensina no dia de hoje, nos acrescenta, Senhor, no dia de hoje. Visita cada irmã que está em casa, prepara cada coração como uma boa terra, Pai, onde a sua semente caia, cresça e dê fruto no tempo certo. Ó Deus querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Amém. Amém? E eu quero estar lendo na minha Bíblia, que eu achei que a minha Bíblia é um pouco mais assim, um pouco mais clara a leitura desse versículo. Filipenses 4:2 fala assim, ó: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Né? 4:2. Só até aí. Então a gente vê assim, ó. Paulo, nessa passagem, ele está falando com a igreja de Filipo, com os filipenses, uma igreja que ele tinha muito cuidado, que ele uma igreja que cuidou dele financeiramente, numa época que ele precisava, e sempre estava presente. E ele cita duas mulheres, ele cita Evódia e ele cita Sintique. Essas mulheres, a princípio, elas eram mulheres muito envolvidas na obra, só que estava acontecendo uma coisa, estava acontecendo uma discórdia entre as duas. E ele pede para que esse leal companheiro, que aqui ele não diz o nome, para que ajudasse as duas. Então ele fala assim, ó: eu rogo, eu peço a você, né? Nem ordeno, eu peço a você, Evódia e Sintique, que vivam em harmonia. Então elas estavam tendo uma desarmonia, um desacordo de opiniões no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, a pessoa que ele está pedindo ajuda, que acompanhe essas mulheres nesse processo de se consertarem, de se acertarem. E ele está fazendo uma menção nas cartas, lembrando que aquelas cartas eram cartas escritas à mão, cartas que não eram impressas, era feito de uma maneira difícil, tinha o selo para ser quebrado, eram cartas que, não sei se eu já falei com vocês, era contratado um escriba para que escrevesse essas cartas. Então eram cartas lidas, relidas, muito bem elaboradas, porque elas iam longe para ser entregue. Paulo devia estar em outro lugar e mandava para Filipe. Então eram cartas muito cuidadosas, não era uma carta que a gente escreve assim, que vai muito fácil, não, eram cartas muito trabalhadas. E se na carta tinha essa menção, se tinha essa situação, é porque era de importância, tinha que ser tratado, que é o caso aqui dessas duas mulheres. Chegou ao conhecimento de Paulo essa discórdia dessas duas mulheres, que antes eram tão envolvidas e estavam agora numa discordância. E era muito preocupante, porque ele fala assim, ó, tem que ter comunhão, harmonia no Senhor, ou seja, de acordo com aquilo que Deus ensina. Então, o nosso assunto de hoje, todo o capítulo de hoje, fala muito do nosso serviço na igreja. No serviço lá mesmo na igreja. Nós falamos de tantas coisas que a gente pode fazer e agora é a hora de tratar com os serviços da igreja mesmo. Então, vamos ver aqui o que a gente aprende hoje na lição. Começando aí na página 135, fala assim, ó: nós mulheres avaliamos umas às outras de um modo muito superficial. Somos muito rápidas para emitir julgamentos e críticas sem conhecer de verdade aquela a quem Deus chamou para servir. E antes da gente entrar aqui no assunto, eu quero contar uma rápida situação que eu vivi e tá dentro dessas questões aqui.
Eu lembro quando eu era numa igreja, eu era da Assembleia de Deus. Eu dava aula para as crianças e adolescentes. E aí chegou um momento que a gente precisava de mais professoras. Não dava. E a Assembleia de Deus, assim, a gente não tinha escolinha, classes separadas. Dentro da própria salão da igreja, ficavam vários grupos, assim, dentro mesmo, um num cantinho, outro no outro, das idades, né? Então, eu fiquei com os pequenos, porque eu tinha mais recursos de visuais para mostrar, mas alguém precisava cuidar dos adolescentes. E o pastor chamou uma irmã. Na hora que ele chamou essa irmã, pedindo para ela estar dando aula para os adolescentes, eu já. Isso faz muito tempo, né? Mas isso foi uma lição para mim. Porque eu olhei para a irmã, eu achei a irmã muito incapaz. Eu falei, não. Pensei comigo, não falei nada. Falei assim, isso não vai dar certo. Ela não é uma pessoa assim que. Eu não via nela assim, uma pessoa preparada. E dentro de mim houve aquela coisa assim, borbulhando, assim, eu falei, nossa, não, ela não tem preparo, como que vai fazer? E olha, Deus me surpreendeu, porque eu lembro que ela tirava xerox, ela chegava com as folhinhas, ela chegava com a lição pronta, e era uma irmã muito limitada de recursos financeiro, então ela se dedicou bastante, ela era nova de idade, ela tinha crianças pequenas, e ela se dedicou tanto, e ela dava uma aula muito boa, e eu fiquei envergonhada diante de Deus naquela situação. Foi uma lição para mim, dali eu aprendi a nunca mais ficar julgando ninguém, e entender que a visão que o pastor teve de chamar aquela irmã, ele está na liderança, Deus mostrou para ele, e eu era só o quê? Professora dos pequenos. Então, eu não tinha que ficar emitindo as minhas opiniões. Aliás, eu não falei nada. Mas dentro de mim eu fiz aquele julgamento. A gente é muito rápido em julgar. Mas eu tirei uma grande lição de nunca medir a capacitação de ninguém de imediato, assim, não cabe a mim. Sendo que é Deus que prepara a pessoa. Aí vem uma série de perguntas aqui. E olha só como que eu vivi essa situação. E isso faz a gente refletir um pouco. E eu quero estar colocando essas perguntas para você em casa. Tá pensando aí como que tá o teu coração referente a tudo isso. Fala assim, ó. Ao ver irmãs se dispondo a servir, o que passa na sua mente? Responde aí para você. Você condena a irmã por não a considerar adequada ao serviço? Tudo que eu vivi. Você sente no seu coração que faria aquele serviço melhor do que ela? Quando surge um projeto novo e uma irmã se dispõe a liderá-lo, você ora para que o projeto seja bem sucedido ou cruza os braços e torce ao contrário? Que tem saído da sua boca em relação às irmãs que têm se posicionado para servir outras irmãs? O seu falar tem motivado ou desanimado as pessoas ao redor? Então, assim, são coisas para a gente estar se avaliando, né? Nesse processo de construção, o Senhor quer que a gente, nisso, também a gente seja tratada e construída de uma forma bonita. Mais abaixo diz assim, ó. Temos sido agraciadas por um momento de inclusão na igreja. Deus tem chamado pessoas diferentes umas das outras para servi-lo com excelência. Então é com uma qualidade superior. Deus tem chamado pessoas de várias formas, assim, vários jeitos diferentes, e ele tem capacitado de maneira assim sobrenatural. E aqui continua assim, ó, e o caminho da bênção é desprender-se da posição de apenas ser servida e se dispor para servir junto com todas que lutam pelas mesmas causas. Aqui a gente tem que ver que assim, muitas das coisas que é falada em matéria de quantidade, que nem aqui mais abaixo a gente vai falar sobre quantidade, aqui é uma igreja muito grande, a igreja desse ministério. É uma igreja muito grande. Então, perto da igreja, do tamanho que ela é, quantidade de pessoas que tem, para pessoas que trabalham, realmente é muito pouco. A nossa igreja, ela tem outra quantidade. Então, nós não somos tantos assim. As pessoas que se dispõem a trabalhar até que são bastante. Então, assim, a gente não pode medir de quantidade para o que fala aqui. Eu creio que a gente até tem bastante gente trabalhando lá. Mas, de alguma forma, o Senhor quer que você sirva, e é isso que a gente vai aprender aqui.
Mais abaixo diz assim, ainda aí no comecinho da página 136, fala assim, ó. Na verdade, nós mulheres, muitas vezes, somos muito mais intransigentes. Intransigente significa uma pessoa que é inflexível, intolerante, umas com as outras do que com os homens. Olha isso, que eu fiquei assim, pasma com isso. Aqui tem uma pesquisa feita nesse sentido. Nós nos sentimos ameaçadas por outras mulheres porque provocam em nós um sentimento de insegurança. Olha que coisa desagradável. Então, quando se trata de homens, a gente não tem, mas automaticamente, quando se trata de outras mulheres, a gente tem esse sentimento de segurança. Talvez seja pela sociedade, pela competitividade que tem na sociedade. Eu não sei, eu sei que isso gera em nós essa característica. Então, continuando, fala assim, ó, uma pesquisa realizada na Universidade do Canadá constatou que esse misto de medo e rejeição por nós mesmas, ou seja, por mulheres, tem como resultado comportamentos maldosos. Cientistas chamam isso de agressão indireta. Por isso, é muito mais fácil ver uma mulher falando mal de outra mulher, criticando, julgando e condenando. Olha que coisa feia que ficou para nós, né? Então é muito mais fácil a gente estar falando de outras mulheres do que de outros homens, vendo defeito. Então essa coisa competitiva entre as mulheres chegou na igreja. E isso é muito triste para nós. Mas Deus, ele nos dá, então, esse alívio, esse refrigério, porque pelo Senhor a gente consegue superar isso. Continuando, fala assim, ó. Não sabemos quem é adequado ou não para o serviço. Não cabe a nós julgar isso. Só Deus sabe. E é Ele quem chama. Ele quem separa. Ele quem capacita. Então a gente precisa descansar nisso. Parar de querer cuidar de tudo. A gente parece que tem aquela tendência de cuidar de tudo, né? A gente já cuida de tudo em casa, na vida, e a gente quer cuidar isso também nos serviços da igreja. Não é certo a gente fazer isso. Continuando, fala assim, ó, se Deus chamou, pode ter certeza, Ele está trabalhando na vida dessa pessoa para torná-la mais útil. Portanto, tenha cuidado e temor ao falar das outras pessoas e não deixe que o seu falar negativo desencoraje alguém. Pare com as críticas, invejas e falatórios. Então, eu me vejo naquela situação que eu tive com aquela irmã. Eu prejulguei. Eu achei que ela não era capacitada. Ainda bem que eu não falei para ninguém. Saí falando, né, mal assim. Nossa, viu, o pastor chamou fulano de tal. Se eu não me engano, na época eu comentei com o Leandro, em casa. Mas eu não deveria nem ter falado, né? Aliás, não devia nem ter pensado. Eu teria que ter confiado que Deus é capaz de cuidar. E aqui fala, ó, Deus está trabalhando na vida dessa pessoa para torná-la mais útil. E realmente, assim como nós, né? Você que trabalha, faz alguma coisa, Deus está trabalhando, te capacitando. Não cabe a gente ficar falando. E falando aqui das invejas, pare com críticas, invejas e falatórios. A inveja é uma coisa assim que a gente às vezes, eu não sei se eu já contei aqui, da minha experiência que eu tive com o sentimento de inveja, que foi uma experiência muito ruim, mas eu tirei uma grande lição sobre a inveja. Até então eu não sabia distinguir o sentimento de inveja que brotava dentro da gente, eu não sabia. Mas foi uma lição para mim, eu não sei se eu já contei aqui, eu vou contar rapidinho. Eu morava numa casa que era muro assim, dividido com uma outra casa. A dona morava em cima e tinha essas casinhas embaixo, divididas um muro e outro. Eu lembro que eu morei numa casa, era simples, era pequena, o chão era vermelhão. Eu mudei para a casa do lado, da mesma dona, que era maior. Eu tinha Esther pequena. E eu lembro que veio morar na casa que eu saí uma conhecida de muitos anos, congregava na mesma igreja que eu. E antes dela mudar, a dona da casa colocou piso na cozinha. Um piso branco na cozinha. Aquela cozinha que era vermelhão, que eu morei tanto tempo, ela colocou piso na cozinha. E eu sei que aquilo,
eu não conseguia me alegrar com aquele piso. Ela toda feliz, né? A irmã contando, olha, ela colocou piso e tal. Desculpa, mas... E eu não conseguia me alegrar. Eu não entendi o porquê que eu não conseguia me alegrar com o piso dela, sendo que era uma bênção para ela. E eu fui falar com Deus, falei, Deus, por que eu não me alegro com o piso dela, que é novo, bonito, saiu daquele vermelhão, né? Hoje o pessoal tá até voltando para cimentinho queimado. E naquela época era uma coisa assim, não era, era coisa ultrapassada. E o piso era uma coisa legal. E eu não conseguia me alegrar. E aí Deus falou para mim, ele falou assim, ó, você tá com inveja. Quando Deus falou para mim que eu tava com inveja, aquilo é um sentimento de inveja, aquilo foi assim, que nem uma bomba dentro de mim. Eu falei, meu Deus, não, Senhor, eu não quero isso dentro de mim. Tira isso de mim, Senhor. Eu fiquei uns dias orando para aquilo sair de mim e eu consegui me alegrar com o piso da irmã. Mas aquilo foi uma lição de vida. Foi ruim quando eu sentia, mas até hoje eu consigo identificar quando algo vem e eu tô com inveja. Eu consegui identificar. E hoje, para mim, eu sei lidar com isso muito bem. E eu ensino para um monte de gente. Eu já ensinei para as crianças esse sentimento, como que é, como que a gente distingue ele dentro da gente. E agora eu tô compartilhando com vocês. Não sei se eu já compartilhei alguma vez, mas se de repente pode servir para alguém, para ajudar. Então assim, ó, quando a gente não consegue se alegrar com alguma conquista de alguém, trazendo isso aqui para o nosso assunto, é um sentimento de inveja que pode chegar no nosso coração porque nós somos sujeitos a tudo. Pode aquela inveja invadir o nosso coração. Então agora você já sabe, se você não se alegra, você está com inveja. E isso é uma coisa que a gente tem que lutar contra e Deus ajuda a gente a vencer esse sentimento de inveja. E falatórios, né? Porque automaticamente você vai ficar falando. E isso não é bom. A gente fazer isso crescer. Então, continuando aqui, 136. A pessoa que julga está dizendo mais dela mesma do que da outra. É verdade. Porque na maioria das vezes, a julgar os outros, está na verdade manifestando a sua própria insatisfação naquela ação. Então, o problema não está na pessoa que foi julgada, mas na pessoa que está julgando. O hábito de julgar pode ser destrutivo demais para quem julga. E a destruição pode alcançar muitas outras pessoas ao redor. Então, o único caminho é sair do banco de espectadora e se levantar para servir. Então, é tempo de servir umas às outras. Aqui, ó. Existe uma pesquisa aí, quando eu falei dos números, né? Feita no meio cristão, por meio de uma plataforma chamada, eu não vou falar o nome porque eu não vou saber pronunciar, que mostra que 80% do trabalho da igreja está sendo realizado por 20% ou menos do número de membros da congregação. Isto é, a maioria dos cristãos é passiva, acomodada com a situação e é apenas espectadora. Faça parte da porcentagem que serve na igreja. Eu creio que esse caso aqui na nossa igreja, as irmãs são bem dispostas. Né? Não é o caso aqui. Eu creio que as irmãs são bem dispostas. E aquelas que ainda não são, Deus está tratando com a gente. Para que seja disposta e sirvam umas às outras nos trabalhos da igreja. Eu sei que logo, logo as coisas vão voltar ao normal. A gente vai ter as coisas para trabalhar na igreja. E a gente vai ter oportunidade de estar servindo umas às outras. E trabalhando nas coisas do Senhor na igreja, nas visitas. Alguma coisa relacionada ao trabalho na igreja. Então aqui, priorize o seu tempo para servir a Deus. A sua vida fará muito mais sentido. Então vai chegar uma hora que a gente vai ter que organizar todas as outras coisas para sobrar um tempinho para a gente estar fazendo as coisas no Senhor. Quando servimos, somos iluminadas, expostas e transformadas. Ao tomarmos a decisão de servir, automaticamente nosso olhar sobre tudo e sobre todas as pessoas muda. Você vai ver que isso reflete com as pessoas fora da igreja. Você serve lá umas às outras, quando você vê que você está servindo os vizinhos, a família, então isso alcança todos. Aí é uma característica de transformação interior sua. Nossa, né? Nos tornamos pessoas cheias de ternos afetos de misericórdia. Acho tão linda essa expressão, ternos afetos de misericórdia. E encontramos prazer em orar, para que todos os serviços sejam abençoados para a glória do Senhor. Então, assim, todas as áreas vai ser
alvo da sua oração, não só o seu departamento que você está ajudando. Você vai querer que tudo funcione bem, porque você vai saber o trabalho que dá para que funcione. Assim, paramos de julgar os que estão à frente nos servindo e restauramos a nossa comunhão com todas as irmãs. Então, a gente vai saber que aquele que está servindo, nosso líder, também enfrenta lutas e desafios. Ele precisa das nossas orações. Mas abaixo fala assim, ó, a comunhão sempre vai resultar em paz. Ninguém sairá ofendido ou magoado. Já a insistência de opinião pode gerar muitos conflitos, discussões, desgastes nas irmãs envolvidas. Aqui falando da opinião é assim, às vezes tem pessoas que batem o pé para que seja feito daquilo do jeito dela. E sendo que não se abre para ver a opinião do grupo como um todo. Nós somos um grande grupo, um grande corpo trabalhando juntas. Então, aquilo que de repente para mim eu acho que é certa a minha opinião, e de repente não é. Às vezes a visão de uma outra irmã é melhor do que aquilo que eu vi. E a minha opinião não é unânime, assim, não é maior do que todas ou melhor do que as outras. A gente não deve insistir, que nem fala aqui, ó. Não insista nas suas opiniões quando a maioria estiver de acordo com outra decisão. Ainda que, por início, a gente fique frustrada. Poxa, eu não queria que fosse assim. Mas se foi decidido assim, então descansa, que Deus está no controle. Se Deus não estiver no controle daquela situação, foi tomada uma decisão, e na verdade Deus não queria que fosse, Ele vai agir e aquilo vai mudar. E a sua opinião, então, vai ser vista de outra forma, em outra situação, em outra circunstância. Não insista na opinião se todos estiverem com uma outra decisão. Servir em comunhão é bem mais agradável. Então, servir em comunhão. Então, mais do que ter a sua opinião, mesmo que seja só ela ou da minoria, sendo que a maioria diz outra coisa, a comunhão que vai ter de você ceder aquela opinião toda, e amém, vamos fazer assim então, vai causar mais comunhão. E isso, no geral, vai ser bem para todas. Você descobrirá sempre a vontade de Deus na comunhão e sentirá o Espírito, com letra maiúscula, fluindo de maneira harmoniosa em tudo. Então abre mão, sabe? Fique em paz. Aprenda a caminhar junto, a ceder, a mudar de opinião, a abraçar outras opiniões. Sabe aquele coração leve, aquela alma tranquila, de você ouvir a opinião e você deixar a sua, ainda que você formou lá aquela opinião, que você acha que aquilo é a melhor forma, é do melhor jeito, sabe? Abre mão em favor de outros, para viver em acordo, em harmonia, que aqui fala assim, ó, você descobrirá sempre a vontade de Deus na comunhão. Então, num geral, você vai sentir o fluir de Deus melhor e vai entender a vontade de Deus de uma maneira muito mais harmoniosa. E o Espírito Santo vai agir com mais liberdade. Amém? Então, é a nossa aula de hoje. E a gente tem aqui como refletir da nossa pergunta. Vamos usar essa pergunta para a nossa reunião hoje lá no Zoom, né? Na igreja de hoje, na sua igreja, você é apenas uma espectadora ou você é uma das protagonistas desse espetáculo? Protagonista é o personagem mais importante. Como que você tem feito? Como você pretende fazer, já que a gente está parado aí na pandemia? Então, como que tá isso? Como que essa lição amadureceu aí no seu coração? De você estar pronta ou não? Como que tá o seu coração em relação a ser uma pessoa que, não vou fazer mais nada na igreja. Não deu certo, não vou fazer. Não quero, tô muito cansada, muito envolvida, já fiz bastante, né? Eu já tive fase da vida de pensar assim, não, já fiz muitos anos, agora é hora de ficar quieto um pouco. E eu vi que não é assim. Então, como que tá aí o seu coração? Como que você quer ser quando tudo voltar? Como que você está preparada? Como você está se dispondo? Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus pela aula de hoje. Oh Deus querido, nós te agradecemos tanto pelos assuntos falados aqui.
Nos ajuda, Senhor, nos levanta como alguém que queira servir também na tua casa, servir, Senhor, umas às outras, que as nossas opiniões não sejam assim tão fortes, ó Pai, a ponto da gente perder a comunhão e a harmonia do teu Santo Espírito. Ó Deus, guarde o nosso coração da inveja, se caso ela surgir, a gente possa identificar, que o Senhor nos mostre e nos ajude a vencer. Ó Deus poderoso, abençoa cada irmã em casa, visita cada uma delas, os seus desafios e conquistas, ó Deus. Seja com todas nós. Nós estamos indo para o término desse livro. Jesus nos dá graça, nos acrescenta a cada dia mais. Obrigado pelo teu trabalhar, por essa construção que o Senhor tem feito em nós. Obrigado, Jesus. Abençoa cada irmã. Essa é a minha oração e eu te agradeço em nome do teu Filho amado, teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus, irmã. Fica na paz.